noite a todos, todos sejamos bem-vindos à nossa casa. Hoje, ao invés de comentar algum texto para a nossa reflexão, eu vou falar sobre a fundadora desse centro, que foi em 11 de janeiro de 1911. de 1911. E vamos comentar alguma coisa dela, que é sempre interessante a gente ter esse conhecimento. Eu, particularmente, tenho uma devoção, vamos dizer assim, por ela, pela casa que me acolheu e que eu me senti muito bem e bem recebido. Então, hoje eu resolvi homenageá-la, apesar que o aniversário do nascimento dela foi ontem, mas nós vamos homenageá-la por esse feito. E esse texto que eu vou ler vai refletir bem quem é essa senhora, Adélia Reuff. Nascida em Pinhal, estado de São Paulo, no dia 5 de junho de 1868 e desencarnada na mesma cidade no dia 2 de fevereiro de 1953, com 84 anos de idade. Desde o seu surgimento na Terra, no ano de 1857, estamos falando do Espiritismo. O Espiritismo dito enfrentou tenaz resistência por parte da religião majoritária do Brasil. Entretanto, na década de 1930, essa pressão acentuou-se de maneira inusitada, fazendo-se sentir em toda a sua intensidade. Na cidade de Pinhal, o clima não era diferente. Entretanto, como Deus situa em cada cidade um espírito que desenvolve tarefas pioneiras e santificantes, aquele núcleo populacional do estado de São Paulo não poderia constituir exceção. Por isso, ali reencarnou o espírito missionário de Adélia Reuff, mais conhecida por Tia Adélia, que teve a oportunidade ímpar de desenvolver santificante trabalho em favor do esclarecimento dos seus semelhantes, alicerçada na recomendação de Jesus do amai-vos uns aos outros, a fim de propiciar aos nossos leitores uma apagada súmula biográfica desta grande vida, passamos a transcrever um substancioso trabalho elaborado pelo confrade João Batista Laurito, que foi presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que teve a oportunidade feliz de que com ela conviver, locupletando-se com os frutos sazonados que ela tão bem sabia doar aos que usufruíam da sua benfazeja orientação espiritual. Isso é ele comentando. Foi exatamente em 1936 que tive os meus olhos abertos para a claridade fulgurante da doutrina consoladora. Embora nascido em berço espírita, foi somente neste ano que, indo resistir em Pinhal, a fim de estudar na escola agrícola, conheci o Centro Espírita Estrela da Caridade, brilhante fanel de luzes na região mogiana, centro de radiação de caridade e amor a todos os que tinham oportunidade de frequentá-lo. Isso quem está dizendo é o senhor João Batista Laurito, que veio estudar aqui na Escola Agrícola.
Na oportunidade de frequentá-lo, essa casa foi fundada em 11 de janeiro de 1911 e desde o dia da sua fundação até 1950, ininterruptamente, foi essa célula de fraternidade sábia e amorosamente presidida pela sua fundadora tia Adélia, assim chamada porque solteira, abrigou em seu lar enorme contingente de sobrinhos de outras cidades que na idade própria buscavam Pinhal para o aculturamento escolar, fato que durou muitos anos. E esses sobrinhos eram tantos que generalizavam entre outras pessoas a alcunha tia Adélia. O Dr. Francisco Silviano de Almeida Brandão, por ocasião de sua colação de grau como médico, houvera feito uma promessa no final do século XIX que, se tudo transcorresse bem por ocasião de sua formatura, abriria um centro espírita, pois já nessa época professava a crença reencarnacionista. Mas como as coisas na ocasião eram, além de difíceis, o espírito popular, muito antagônico, foi postergando a ideia de até desencarnar. Já no mundo espiritual, viu a necessidade do cumprimento de promessa e, surgindo a primeira oportunidade, comunicou-se com tia Adélia, pedindo-lhe que cumprisse por ele a promessa. Assim nasceu o Centro Espírita Estrela da Caridade. Relata ainda João Batista Laurito. Durante 5 anos moramos com ela e às terças e sábados, às 19h30, lá estávamos no Centro Estrela da Caridade. E a sua voz firme, inflexível, embora mansa e doce, ainda ecoou em nossos ouvidos quando iniciava a sessão declamando: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. E ao encerrar, sublime estrela, farol das imortais falanges. Então, relembrando, nasceu no dia 5 de junho de 1868, ali mesmo em Pinhal, predestinada a somente servir. Não casou. Durante toda a sua fértil existência, amou e deu tanto de si aos outros, que formou em seu derredor uma auréola de inenarrável admiração. Médium de exuberantes proporções, bastava a imposição das suas compassivas mãos para aliviar instantaneamente as pessoas que a procuravam com tanta avidez, sem lhe permitir sossego ou descanso. Certa feita, ela viajou, e nós que aos domingos aproveitávamos para dormir até bem mais tarde, sem nenhuma alegria ou vontade, atendemos 17 pessoas que a procuraram para tomar passe, das 8 às 12 horas. Uma ocasião, um confrade de Jacutinga, Minas Gerais, viajou a pé 26 quilômetros para presenteá-la com um saquinho de feijão verde, numa atitude de comovedora gratidão. A mesa diretora dos trabalhos era formada. Na cadeira principal sentava tia Adélia, sob uma iluminada estrela de lâmpadas coloridas, símbolo do centro. Na outra cabeceira,
o vice-presidente Zé Café. As laterais para os médiuns Dona Ordália, Teresa, Idalina, Dona Eugênia. E a extraordinária Adélia Neto, que quando recebia o guia espiritual do centro, irmão Silviano, se colocava em pé, abria os olhos e de uma criatura tímida e simples, embora bela, se transformava num tribuno imponente e erudito. Pudera, médium inconsciente, dando passividade ao espírito Dr. Francisco Silviano de Almeida Brandão, médico, presidente do estado de Minas Gerais, na porta da entrada, controlando com vigilância e severidade a admissão dos frequentadores, ficavam Mariana e a Rosa Domiciano, zeladoras do grupo. Viajando em charretes, excepcionalmente em automóveis e quase sempre a pé, lá ia tia Adélia, à periferia pinhalense e aos sítios vizinhos, cumprindo a predestinação de sua encarnação como lídima missionária do Cristo, atendendo aos aflitos, curando os obsidiados, levantando os caídos, vestindo as viúvas, alimentando as crianças e amparando os velhos. Que criatura extraordinária, doce, mansa, boa, jamais a vimos encolerizada, jamais a vimos levantar a voz. À medida que envelhecia, fruto de 2 acidentes graves, se curvava, se encarquilhava, tornando-se menor. Fatos que nunca fizeram perder a paciência. Olhos vivos, argutos, mente clara, pensamento limpo, conselheiro oficial de quase toda a população pinhalense. Fato que lhe proporcionou tributo de grande admiração, respeito e afeição por seus contemporâneos. Descrever fatos do desenvolvimento espírita de tia Adélia no campo da benemerência seria tarefa que preencheria um enorme livro. Médium de determinação na crença do trabalho doutrinário, deixava sempre para o segundo plano a necessidade do repouso físico, aproveitando todo o tempo disponível no atendimento dos mais necessitados do caminho e por ocasião das festividades comemorativas no Estrela da Caridade, tia Adélia, com muito carinho e inteligência, preparava seus discursos em pé, inflamada, ereta, e impressionava os presentes ao transmitir seus inequívocos conhecimentos a respeito da doutrina. Empolgava tanto as suas palestras que os menos avisados, desconhecedores das virtudes mediúnicas, não conseguiam reconhecê-la na oradora. Os frequentadores do Centro Espírita Estrela da Caridade chegavam a venerar a tal ponto o guia espiritual do grupo, irmão Silviano, que narremos um acontecimento inusitado para o conhecimento dos leitores, ou dos ouvintes. Em determinada ocasião, brincávamos um grupo de crianças, quando uma garota nos contou algo muito sério. Exigimos dela que jurasse que aquilo era verdade, e ela jurou por Deus que tudo quanto dissera representava a expressão da verdade. Não aceitamos o juramento e retrucamos. Jurar por Deus não interessa. Você jura pelo irmão Silviano?
era exigir demais, que não teve coragem de ratificar o juramento, pois para jurar em nome do irmão Silviano, só se fosse inabalável verdade. A residência de tia Adélia era mais frequentada que o centro espírita. Era gente que entrava, gente que saía, uns tomando passes, outros recebendo conselhos e orientações. E aos domingos verdadeiras filas se formavam. Alguém, querendo ser grato, empunhava uma cesta de laranjas, ou um feixe de verdura, outro uma braçada de flores, pacotes de cereais, frangos, ovos, lenha rachada, frutas e etc. Guardávamos tudo. Na segunda-feira, iniciávamos a caminhada inversa dos presentes. Eram necessitados de toda sorte que iam visitá-la, e após o passe reparador, a palavra conselheira e amiga, e um agradozinho representada por ovos, frutas, legumes e flores. Tudo que vinha no domingo saía na segunda-feira, numa vivência, dai de graça o que de graça receberes. Esse relato foi transcrito por Paulo Alves Godoy, que sempre fala a respeito dos grandes vultos do Espiritismo. Então, é um pouquinho daquilo, um pouquinho mesmo, daquilo que nós sabemos da tia Adélia. Sabemos que após o seu desencarne, houve tantos outros irmãos que precederam ela, outros que deram continuidade, e o último que eu me lembro é o nosso querido Sr. Rogério, pai do João, e que ajudou enormemente a continuidade dessa casa, além dos outros, claro. Então, todos nós aqui devemos elevar esses pensamentos para ela hoje. E também não podemos esquecer do grande mentor desta casa, que foi o irmão Silviano, que através do pedido dele, ela se tornou esse centro uma realidade. Era isso que eu queria passar para vocês e agradecer pela presença.